Salve, salve, camaradas! Vamos lá para mais um vídeo. No vídeo de hoje, Benjamin Netanyahu. Parabéns pela sua conquista. Um assolamento de um povo. Antes de mais nada, quero agradecer a todos os inscritos do canal, que todos estão compartilhando, ajudando este canal a crescer. Fico muito agradecido, até lisonjeado por alguns comentários. E até uma turma bacana que está comentando, e a gente em debates, em palestras, enfim, eventos que a gente está indo, e para e fala com a gente, e diz que está vendo o vídeo, está gostando, que bom, isso é bacana, né? Tem uns haters também, mas deixa eu falar. Então vamos lá. Então é o seguinte, nós já fizemos um vídeo, né, tá aqui para vocês no nosso canal, que é os 10 mitos, né, sobre Israel, um vídeo bacana, muito bom, baseado no livro, tá, do Ilan, então muito bacana, vocês darem uma olhada. E assim, eu quero ir para uma vertente, tá, fazer digamos, porque já tem vários vídeos comentando, falando do real motivo, né, da guerra, né, desses 10 mitos que eu falei. A gente vai desmistificar muitas coisas, muita gente ainda falando que é da igreja, porque é da questão de religiosa, quer dizer, desculpa, religiosa, questão de nada a ver, entendeu? Então, recomendo muito, já tem explicando bastante, muito melhor, né, do que Jones Manuel, tem João Carvalho, Humberto Matos, Ian Neves, tá? Então essa turma aí já estão muito legal. Ah, mas Clécio está só indicando gente da esquerda e tal. Olha, veja bem, na questão só, se tivesse alguém da direita mostrando fatos, argumentos, né, porque é o seguinte, história a gente fala de duas formas. Ou a gente fala, né, pegando, na história também é minha praia, né, de duas formas. Ou você vai na mitologia, também é minha praia, filosofia, então você vai falando da parte da filosofia, aliás, da mitologia, né, você vai falando, né, tal, né, e aí mais recentemente você vai inventando, mentindo, né, tá? Ou você trabalha com argumentos, né, que vem de onde? De estatísticas, né? A fundamentação vem de quê? Né? De documentação, arqueologia. Então, tudo isso é que a gente vai trabalhar, vai mostrar as referências, certo? E a ideia do vídeo, esse assolamento que está tendo ali, né, entre a Palestina, na Palestina, né, por Israel. Então, eu quero mostrar de uma visão mostrando que realmente era um projeto, né, desse genocida chamado Benjamin Netanyahu, tá? Então, vamos lá. Então, vocês vão entender bem, tá? Como a gente construiu essa vasta, né, estudo que a gente fez, pegou várias informações, e depois vocês vão ver todas as referências. Então é o seguinte, eu começo por Itamar Ben-Gvir, tá? Que muita gente, né, não fala, esquece, mas para vocês entenderem a raiz desse genocídio. Ele é um advogado e político israelense, líder do partido de extrema-direita chamado Otzma, tá? E o Hidit, eu vou deixar a referência para você que eu falo, tá? Estou falando errado, pronunciando errado. Ele é conhecido, né, por suas posições anti-árabes, anti-LGBT, tá? E anti-esquerda, e por defender a expulsão dos palestinos dos territórios ocupados por Israel, né? Então você tem aí o Breno Altman também, que eu esqueci de falar, explicando maravilhosamente, tá? Como que ele é um judeu, né? Então mostra tudo, mostra os mapas, então bem bacana, tá? Entender que tudo Israel ali que vocês estão vendo era Palestina, tá? Então ele também é um admirador declarado de Baruch Goldstein, tá? O Gol para alguns, né, norte-americanos, Goldstein,
que é o terrorista judeu que massacrou 29 muçulmanos em Hebron, em 1994. O Ben foi eleito para o Knesset, tá? Nas eleições de 2021, após formar uma aliança com o Partido Sionista Religioso, apoiado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Sua presença no parlamento tem gerado polêmica e protesto, tanto dentro quanto fora de Israel. Tá? Então, vou mostrar as referências, bonitinho. Tá? Entender também que o Itamar Ben-Gvir, tá, está à frente da pasta da Segurança Nacional desde o início do ano, mas foi mantido de fora, né, de uma consulta de Netanyahu, mas enfim, tá? Ele prega ali o racismo, né, e a supremacia branca, né? Então, ou seja, ele é racista e supremacista branca, né, branco, ministro, né, do Netanyahu, continua a envergonhar o governo de Israel, né? Para quem, né, eu falei do Knesset, né, do Knesset, enfim, cada um fala uma forma, que é o parlamento de Israel, que é uma democracia parlamentar republicana, tá? O Knesset tem 120 membros, que são eleitos por voto proporcional para um mandato de 4 anos, tá? O Knesset é responsável por aprovar as leis, eleger o governo e o presidente, e também fiscalizar o poder executivo. Foi fundado em 1949, após a independência de Israel, e se reúne em um edifício em Jerusalém, que foi doado por James Rothschild, né? Rothschild, tá? O Knesset representa, digamos assim, a diversidade política e social de Israel, com partidos diferentes ideologias de grupos étnicos e religiosos. Tá? O que de fato é o Knesset? Ele é um parlamento composto, como falei, 120, né, membros, né, eleitos pelo sistema proporcional, certo? Digamos assim, apesar de ser considerado uma democracia parlamentar, o Knesset tem sido criticado por discriminatório e injusto com a população árabe de Israel, que representa cerca ali de 20% do total. Alguns dos motivos dessa crítica são a existência de leis que vão privilegiar os judeus em relação aos árabes, como a lei do Estado-nação, que define o Israel como um lar nacional do povo judeu, ignora os direitos e a identidade dos árabes. A dificuldade dos partidos árabes de formarem as suas colisões, né, ou participarem do governo, devido à hostilidade e ao veto dos partidos judeus, que os acusam de serem antisionistas ou pró-terroristas. A falta de representação proporcional dos árabes nos cargos públicos, nas forças de segurança, no judiciário e nos serviços sociais, o que gera o quê? Uma desigualdade e discriminação gigantesca. A violação dos direitos humanos e das liberdades civis dos árabes, especialmente dos que vivem na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental, que sofrem com a ocupação militar, com os assentamentos ilegais, né, os kibbutz, e muro de separação, as demolições de casas e as restrições de movimento. Tá? Lembrando que a Cisjordânia está bem longezinho ali da faixa de Gaza e morreram várias crianças de janeiro até antes da guerra. Tá? Então, vocês estão se situando aí, né, o cenário. Né? O Ben-Gvir, né, o ministro de Segurança Nacional, é tão extremista que foi condenado em um tribunal israelense por apoiar o terrorismo e incitar o racismo contra os palestinos. Antes de entrar para o governo, ele protestou com cartaz que dizia fora árabes, ou nós ou eles, né? E há também uma solução, expulsar o inimigo árabe, enfim. Então, as políticas, né, dessa limpeza étnica do governo de Netanyahu, uma expansão maciça de assentamentos ilegais,
tá? Em terras palestinas roubadas, provocações na mesquita sagrada de Al-Aqsa, em Jerusalém, e conversas abertas, tá? Sobre uma segunda Nakba, que é uma colisão de governo, tá? Aliás, em sua colisão de governo. Nakba significa catástrofe, tá? É um termo palestino para designar onda de limpeza étnica, estupros, assassinatos e pilhagens, tá? Que vão perpetrar, né? Que se perpetra aí, tá? Por grupos, né? Paramilitares, terroristas israelenses em 1948. Após a declaração do Estado de Israel, mais de 750 mil palestinos foram expulsos e 15 mil foram assassinados. Mas sua vizinha, seu vizinho acha que começou com os terroristas, né, do Hamas. Tudo isso vem do jornal Haaretz, tá? Que é um editorial, tá? Que depois eu conto a história desse jornal, enfim. Ele mostra que o Netanyahu é o responsável, tá? Ele é um jornal diário israelense que foi fundado em 1919 em Jerusalém, publicado em hebraico, com uma versão também, digamos assim, condensada, né? Publicada também em inglês, como anexo à edição internacional Herald Tribune, se não me engano, distribuída em Israel. Tem também uma página de internet em hebreu e em inglês, tá? Que muitas informações eu peguei de lá. O Haaretz publicou provas que demonstram perfeitamente que Netanyahu, tá? Netanyahu e a maioria dos israelenses que o elegeu não quer paz, tá? Não são todos os israelenses, tá, gente? Tá? Na realidade, ele fortalece o Hamas para justificar agressões que são notórias ali, né? Agressão beligerante como antiterrorismo. Tá? Em uma reunião privada em 2019, Netanyahu disse aos congressistas de seu partido, Likud, que qualquer pessoa que queira impedir o estabelecimento de um Estado palestino tem de apoiar o fortalecimento do Hamas e a transferência de dinheiro para o Hamas. Isso faz parte da nossa estratégia. Então, gente, por isso, né, parabéns a ele, porque é isso. Aí ele financiou gigantescamente, né, o Hamas, né, quando também assassina lá, né, naquela eleição que teve, né, e muito assim, Israel tem eles são uma referência em segurança, né, com arma de espionagem, tanto que, né, foi dada aí, né, os meninos do Bolsonaro foram lá, os filhos pegaram né, então, né, para investigar no governo pessoas, né, ligadas ali à esquerda, várias pessoas, né, ilegalmente, tá? E tudo isso são israelenses. Então, ele não saber que alguns ali do Hamas estavam tramando, né, ou invadiram, então, no mínimo, ele tinha que ser afastado. Porque houve uma, né, ninguém, não estou justificando, não estou dizendo que, né, que o Hamas, né, matou aquelas pessoas naquele festival, né, tá certo, tinha que ser, ninguém está falando isso, né, mas assim, saiu as pessoas, ninguém viu, ninguém sabia, ninguém, como é que pode, né? E aquilo, lógico, aquilo ali mostra a raiva de anos e anos, né? Aquilo é puro ódio, pura raiva, né? Entendeu? Então, uma pergunta que você deve se fazer, né, a si mesmo por que a imprensa brasileira opta por apoiar uma ocupação racista, violenta e colonial liderada por descendentes de europeus brancos com uma visão de mundo cada vez mais abertamente genocida? Não esqueça as palavras assustadoramente claras do ministro de Defesa, Yoav Gallant, né? Ele disse numa segunda-feira, tem acho que umas 3 semanas.
Estamos, aliás, acho dia 7, foi no dia 7, né, logo depois. Estamos lutando contra animais humanos e agimos de acordo com isso, disse ele. Não haverá eletricidade, comida, combustível, tudo está fechado em Gaza. Opressão é pop, me parece, né? Deve ser por isso que, para os donos de grande mídia brasileira, ficar ao lado de Israel, né? Não foi uma escolha difícil, né? E lógico que é um turismo, né? Ali então, tem muitas igrejas, né? que lucram com isso, enfim. Né? Então, fazer o que em Gaza? Agora, se o mundo das lamentações fosse ali em Gaza, aí a história era outra, tá? Então, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, quando se trata, né, de pessoas que estão muito tempo no poder, né, da direita, como o discurso é diferente. Por exemplo, né, na revista Exame, né, vou também dar a referência para vocês, o líder mais longevo de Israel, né, você fala isso nas palestras, né, nos debates, que é assim, quando né, um ditador da direita, é o mais longevo, é o que mais tempo está ocupando, é um líder, é um rei, né? Então, o mais longevo de Israel, o primeiro-ministro mais jovem, o rei de Israel, um grande sobrevivente, são né, vários adjetivos que dão para pessoas, né, ditadores da direita, extrema-direita, né? Então, ou seja, é uma coisa assim, mas enfim. Pra você ter uma ideia, em 1919, Netanyahu bateu recorde de permanência como chefe de Estado, superando David Ben-Gurion, né, líder do Partido Socialista Mapai, que proclamou a independência de Israel em 1948, que foi o primeiro-ministro até 54, novamente de 55 a 63. Né? Então, assim, mas é assim mesmo, né? E aí, vamos lá, quem é esse menininho, esse longevo, né? Que está aí, né? Essa gente boa que está aí, né? O Netan. É o político que por mais tempo liderou o governo de Israel, em 3 mandatos, 96 até 99, 2009 a 21 e 22 até hoje. Somando os mandatos dele, está no poder mais ou menos há 16 anos. Tá? Em 21, Naftali, né, Bennett, né, que é um milionário do setor de tecnologia, que entrou para a política, tirou o Netanyahu do poder após mais de uma década de 4 eleições em 2 anos em Israel. A sessão de Bennett, tá, aconteceu em meio a um vácuo de poder deixado pelo atual primeiro-ministro, ao falar de forma, né, naquela parte da colisão, né, que teve no passado. A transição de poder entre Benjamin e o Bennett, né, foi carregada de tensões, considerado um aliado-chave do Benjamin. O Bennett abandonou em maio o então premier para se juntar à coalizão heterogênea liderada pelo centrista Yair Lapid. Tá? A reviravolta encerrou um período de 12 anos de poder. E aí, mais ou menos em novembro de 2022, né, Bibi, como é conhecido popularmente, né, retornou ao poder cercado de polêmicas. Após uma passagem pela oposição, assumiu o governo descrito por analistas como mais da direita da história do país. Né? Após as eleições, o Benjamin Netanyahu começou a negociar com partidos ultríssimo, né, ortodoxo e também de extrema-direita, com o Partido Sionista Religioso, né, de Bezalel Smotrich, né, e o poder judaico de Tamir Ben-Gvir, lembrem, eu falei no começo dele, ambos com um histórico de declarações explosivas contra os palestinos. Então, então tá aí o projeto dele, né? Então, vamos lá, as polêmicas, né, do Benjamin à frente de Israel. O primeiro-ministro passa por dificuldades do âmbito doméstico, pois enfrenta uma oposição incessante ao projeto de, né, reforma judicial defendido pelo seu governo. Ele também é acusado por corrupção. O julgamento começou em maio de 2020. O primeiro, né, em Israel,
contra acho que foi o primeiro, tá? O primeiro, tá? Em Israel contra o primeiro-ministro no cargo, tá? Netanyahu rejeita as acusações apresentadas contra ele e considera vítima de uma caça às bruxas. Mentira, depois está lá a referência para você dar uma olhada. E aí ele vai no seu, que agora é X, né, no Twitter, na madrugada de domingo, de 29 de outubro de 2023, para se defender as críticas quanto às estratégias de segurança israelense, né, porque estavam acusando ele de falha, né, em resposta ao ataque de 7 de outubro. Afirmou que a inteligência de Israel nunca alertou sobre o Hamas e está planejando uma invasão, que já jogou mais bomba do que Hiroshima. Então assim, é uma coisa assim, absurda, triste, né? Muitas crianças morrendo, né? E o mundo assim parado, deixando um ditador fazer uma limpeza étnica desse jeito. Absurdo, né? Mas lógico, né? Enquanto haver, né, os Estados Unidos, né, e houver pessoas, né, pensamento desse jeito nos Estados Unidos, sempre vai haverá isso. Então, e lembra que eu falei dos ditadores? Vou dar alguns exemplos de ditadores da direita que muita gente não fala, só fala de Cuba, né, da Venezuela, né, mas vou falar aqui alguns da direita. Militar e político, foi presidente do Chad de 82 a 90, se não me engano. Tá? O Hissène Habré, tá? Chegou ao poder através de um golpe de Estado que derrubou o presidente eleito, Goiconoini, sei lá como é que fala o nome dele, 40 mil mortes na costa do Hissène. Tá? Augusto Pinochet, militar e ditador chileno, em 73, dirigiu o golpe de Estado que derrotou o governo do presidente eleito Salvador Allende, mais de 80 mil pessoas sendo presas e outras 30 mil torturadas. Segundo números oficiais, mais de 3 mil pessoas foram assassinadas pelo governo Pinochet. Ditador militar, né, e presidente de Uganda, né, o Idi Amin Dada, subiu ao poder com um golpe de Estado em 71. Direitos humanos estimam que 100 mil e 500 mil pessoas, né, 500 mil pessoas foram assassinadas durante o regime. Então, assim, 100 mil, né, sempre foi nessa, mas basicamente está em torno ali de 300, 400 mil mortes, tá? Francisco Franco, tá? Banhamont, de 1892 a 1975, foi militar ditador espanhol que integrava, né, ali do golpe, né, de Estado que acabou derrubando a República Espanhola, né, na qual desbarcou na Guerra Civil Espanhola, que foi 36 a 39. Durante a guerra, verificou ali que teve prisões arbitrárias, julgamentos sumários, historiadores, né, vão confirmar ali que, no mínimo, 37.800, né, e no máximo 150 mil, incluindo 50 mil após a guerra, execuções foram realizadas pelas tropas, tá, franquistas. Tá? Jorge Rafael Videla, que foi ali de 1925 a 2013, militar, ditador argentino. Em 76, após assumir o golpe de Estado na Argentina contra o presidente Isabelita Perón, semeou o terror pelo país. Em 22 de novembro de 2010, Jorge Rafael Videla foi julgado por seus crimes contra a humanidade, condenado à prisão perpétua, tá, se não me engano, e depois foi destituído de patente militar pela morte de 31 prisioneiros que ocorreram após o seu golpe de Estado. Dubai, o presidente, né, chamado Jair Messias Esgoto Humano, que defeca pela boca, chamado Jair Messias Bolsonaro, esse ex-presidente milico, né, ex-presidiário, encontrou com o sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, tá, considerado um líder autoritário no país, que encomendou o sequestro de suas filhas para ameaçar a mulher após ela ter pedido o divórcio, porque eram alguns bilhões e bilhões que ela ia receber, e esse ditador não quis. Também ditador do Irã, né, que é também, e também o do Emirados Árabes, que nunca foi eleito, né, cuja ditadura está sempre patamar similar, né, ali que eles falam, né, a Cuba, Venezuela, né, aí, né,
mas não é ditador, tá? É longevo. O bananinha Eduardo Bolsonaro, que é o 034, sei lá, do presidente, né, do ex-presidente, disse que seu pai e o príncipe pareciam velhos amigos. Com certeza, né? Miliciano, genocida, eles têm ali uma troca legal, né? E deviam ir todos ajudar Israel, né? Ir ali para Gaza, Nicole, Bananinha, Mourão, o maior ladrão de todos também, o Sérgio Moro, né? Devia toda essa cambada ir para lá, né? Não ia fazer falta. Né? Bia Kicis, a Zambetta, né, que foi armada, devia também ir, né? Entendeu? Então, enfim, que se encontraram em 15 de novembro, se não me engano, no ano passado. Na sua última parada, que para pegar joias, né? Na última parada que ele fez ali, aquele tour, né, árabe no Catar, o ex-presidiário Bolsonaro encontrou o emir, né, do país, que é o sheik, né, Tamim bin Hamad Al Thani, negócio desse, ditador dono do time de futebol Paris Saint-Germain, né, e que controla uma nação que desrespeita, né, os direitos humanos e restringe os direitos de mulheres e homossexuais. Né? Tranquilo. Né? Então, o sucesso do ditador Benjamin Netanyahu, né? Crianças da faixa de Gaza têm sido as principais vítimas do conflito entre Israel e o grupo palestino Hamas. Tá? Segundo informações do Ministério da Saúde da faixa de Gaza, controlada pelo Hamas desde o início dos bombardeios de retaliação de Israel após os ataques brutais perpetrados pelo Hamas, em 7 de outubro de 2023, 2.704 crianças morreram e mais de 5.300 ficaram feridas na faixa de Gaza, ou seja, 400 mortes ou feridas por dia. As crianças são cerca de 40% ali do total de mortes no território, que atingiu o patamar de 6.546 na quarta-feira, 25/10, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza. Em Israel, mais de 30 mil, aliás, em Israel, 30 crianças foram mortas pelo Hamas desde o início da atual guerra, e dezenas permanecem em cativeiro na faixa de Gaza, segundo o Unicef, né, a Unicef. Assim, camaradas, é muito triste, né? Quando a gente fala de crianças, assim, uma coisa assim, enfim, muito triste, né? A gente fica até um pouco emocionado, mas enfim, se vocês pegarem ao longo da história dessas guerras, vocês vão ver que a desproporção das mortes ao longo dessas guerras, né, morre muito mais gente do lado palestino do que do lado morre mais gente palestino do que Israel, tá? Não estou dizendo que morre mais Israel e menos palestino, não estou torcendo na questão de torcida, na questão nesse sentido. É a desproporção, né? E mostrando cada vez mais a questão de faxina, de limpeza étnica mesmo, tá? É de direito, tá? Então é uma violência de décadas, tá? Para você ter uma ideia, num relatório apresentado na Assembleia Geral da ONU, tá? Agora, nessa terça-feira passada, Francesca, aliás, isso foi ano passado, Francesca Albanese, que foi relatora especial das Nações Unidas sobre a situação dos direitos humanos nos territórios palestinos, que estão ocupados desde 1967, que é Cisjordânia e faixa de Gaza, afirmou que as forças de ocupação israelense matam, mutilam e deixam órfãos e detêm centenas de crianças no território palestino ocupado todos os anos. Segundo ela, essa situação, né, se agravou nas últimas semanas, tá?
a opressão e o trauma sofrido pelas crianças palestinas, metade da população palestina sob o domínio israelense, são uma mancha única na comunidade internacional, né, disse Albanese. Tá? Esse relatório, lógico, não cobre o acontecimento de 7 de outubro, tá? Pega isso mesmo, pega de até antes de 7 de outubro, está pensando que era só do ano passado, mas pega todo esse janeiro, fevereiro, tá? Menos a guerra. Tá? Ela conclui que Israel, apesar de suas obrigações, né, como potente ocupante, priva os palestinos e seus filhos, já falamos, dos seus direitos humanos básicos, como parte dos seus esforços, né, para que possa impedir o desenvolvimento da sociedade palestina e para frustrar permanentemente os direitos palestinos à autodeterminação. Tá? Segundo a ONU, de 2008 até 6 de outubro de 2023, de 2008, tá? Até 6 de outubro de 2023, um dia antes da guerra, 1.434 crianças palestinas foram mortas e mais de 32.175 ficaram feridas devido, sobretudo, à ocupação israelense. É isso, gente, né? Assim, então, né? Mas, enfim. Durante, né, o mesmo período, né, 25 crianças israelenses foram mortas, né, também é lamentável, mas né, a maioria por agressores, lógico, palestinos, e 524 ficaram feridas, 25 mortas, e tivemos aí 1.434, tá? Não justifica nenhum lado, tá, gente? São crianças, são gente inocentes, são idosos, seja quem for. Guerra vai ser sempre isso. Então, quem alimenta a guerra, alimenta, né, esse ódio, vai morrer. Pergunta, gente, onde é que está o filho do Benjamin Netanyahu? Pergunta. Procura aí. Onde está o filho dele? Vê se o filho dele está na guerra. Em 2019 e 2022, 1.679 crianças palestinas e 15 crianças israelenses sofreram lesões físicas duradouras, o que deixou muitas delas permanentemente incapacitadas. Segundo a ONU, uma média de 500 a 700 crianças palestinas são detidas pela força de ocupação israelense todos os anos. Estima-se que 13 mil, na sua maioria, tenham sido detidas arbitrariamente, interrogadas, julgadas em tribunais militares presas desde 2000. 2000. O Hamas foi em 2007, 2005, 2006 ou 2007 que foi criado, desde 2002. O enquadramento de Israel das crianças palestinas como escudos humanos ou terroristas para justificar a violência contra elas e seus pais, né, é profundamente desumanizante, tá? Disse Albanese. O inferno de hoje não pode obscurecer a violência das últimas décadas, tá? Ela acrescenta. Também ela fala que para enfrentar a crise é fundamental compreender o que levou a ela. Isso não justifica, né? Significa justificar ou minimizar os crimes hediondos cometidos contra civis israelenses em 7 de outubro. É isso que eu estou dizendo. Tá? Aqui eu não estou dizendo que, bem feito, eu tinha que ter feito isso mesmo, porque foram reprimidos. Não, mas é uma consequência, é um ódio. São seres humanos, né? É a velha, né, questão, né, que também a gente é da parte de psicanálise, né, e da filosofia clínica. Você pode chegar para uma pessoa, dar um tapa na cara dela, e ela ri, não fazer nada. E essa mesma pessoa, um dia, você pode dar um espirro e ela partir para cima de você. É ser humano, gente. Então, assim, é terrível. Né? Todos esses fatos aqui que nós relatamos, a pessoa, né, foi invadida, perdeu sua terra, né? Porque aí né, o pessoal, né, que fala muito do MST, né, é mais interessante, porque aí Israel invadiu, né? Porque quando você tem alguém, é invasão. Quando você não tem ninguém, é ocupação, tá? Então o MST, ele ocupa, ele não sai tirando gente, né, da sua casa, da sua terra, tal. Ele ocupa terras que estão lá paradas há anos. Então, Israel
invadiu, tá? Então, devemos compreender o impacto devastador da ocupação de Israel e da presença colonial em constante expansão sobre gerações de crianças palestinas, para a gente poder falar alguma coisa, acrescentou ela. O relatório detalha as experiências diárias de violência das crianças por meio de confisco de terras, né, familiares e expropriação de recursos, separação de comunidades, destruição de casas e meios, tá, de subsistência e ataques à sua educação. Tá? Então, foram gerações de crianças palestinas que estão ali sitiadas na faixa de Gaza, nos enclaves também da Cisjordânia ou em Jerusalém Oriental, anexada. Viram suas, né, vidas reduzidas ao mínimo e com demasia frequente interrompidas, tá? Demasiado ali com frequência, né, interrompidas como dispensáveis, né, disse ela, né, a Albanese. E também ela fala que isso é profundamente não infantil, né? Você está tirando, né, a leveza da infância e rouba o futuro das crianças, né? Também tem a saúde mental, né? Que estudos após os conflitos, né, anteriores entre Hamas e Israel mostraram que a maioria das crianças em Gaza apresenta sintoma de transtorno de estresse pós-traumático, que é chamado de TPT, né? O TPT. Após a Operação Pilar de Defesa de 2012, um relatório da Unicef mostrou que 82% das crianças tinham medo contínuo ou habitual da morte iminente, né? Uma pessoa que sofre uma agressão, um assalto, algo desse tipo, né, ou bruscamente alguma coisa acontece, a pessoa tem, né, já fica ali, muitos não dormem, fica mulher, imagina você conviver com isso há anos, cara. Uma coisa assim, triste, infelizmente, triste, 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 né? E além disso, assim, 91% das crianças relataram distúrbio do sono durante o conflito, 94% disseram que dormia ali com os pais, 85% relataram alteração no apetite, 82% sentiram raiva, 97% sentiram insegura, 32% sentiram-se culpáveis e 47% roíam as unhas, 76% relataram coceira ou mal-estar. E também, camaradas, após a Operação Chumbo Fundido, que é a Guerra de 3 Semanas, que foi em 2008, né, até 2009 ali, né, no final, 2008, um estudo, né, realizado pelo Programa Comunitário de Saúde Mental em Gaza, que era a GCMHP, constatou que 75% das crianças com mais de 6 anos sofriam de um ou mais sintomas de estresse pós-traumático, com uma em cada 10 apresentados todos os sintomas. Né? E assim, eu finalizo também dizendo que, saberem, a ONU classifica 2022 como o ano passado mais mortal para os palestinos. Sem falar agora, lógico. Né? O assassinato de uma das jornalistas mais respeitadas da Palestina foi apenas, né, um dos grandes eventos mais importantes que aconteceram em Israel e na Palestina em 22. Outros muitos ainda maiores configuraram cenário de escalada de forças israelenses contra o território palestino. Então, ou seja, é uma matança que vem há anos, e agora ele tem uma narrativa, né? Ou seja, estou salvo resguardo, porque, né, eles começaram e agora eu vou até o fim. E que é isso que ele queria, projeto dele, né? Então, ou seja, por vários eventos desse tipo, né, mortal para os palestinos na Cisjordânia, principalmente, que está ocupada desde 2006, em meio a uma nova mudança ali, né, para a extrema-direita no país, tá? E depois, menos de 15 meses após o bombardeio israelense anterior na faixa de Gaza, o território foi bloqueado, foi atacado por aviões de guerra israelenses por 3 dias no início de agosto, matando pelo menos 49 palestinos, incluindo 17 crianças. Tá? Isso tudo passado. Tá? Outro evento foi a prisão de um líder, né, que era o Jihad Islâmica, né, da Palestina, na Cisjordânia, se não me engano, pelas forças israelenses, que levantou temor de uma escalada, levando Israel a reforçar sua segurança militar na fronteira Israel e Gaza.
Em 5 de agosto, tá? Aviões de guerra israelenses lançaram uma onda de ataques aéreos a Gaza, a qual o PIJ, né, que é o Hezbollah Palestina, respondeu disparando foguetes contra Israel, tá? Enfim, gente, então assim, você tem são centenas, né, de anos que já vem, tá? E aí, assim, eu finalizo com a frase, da árvore do silêncio pende seu fruto, tá? Que é a paz, né? Do Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, e também do grandíssimo ativista, também temos vídeo dele aqui, tá? Do Malcolm X, tá? Não se pode separar a paz de liberdade, porque ninguém consegue estar em paz a menos que tenha sua liberdade. E para finalizar, um grande filósofo, né? A paz do coração é o paraíso dos homens. É isso, camaradas. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, compartilhem. Temos que divulgar ao máximo, né, informações, né, que de fato está acontecendo, tá? E que isso acabe o mais rápido possível, que são pessoas inocentes que já vêm morrendo há anos, né? E o que Israel vem fazendo é um apartheid, é uma limpeza étnica, tá? Então a gente tem que ter, falar, mostrar, tá? Essa barbárie que está acontecendo. É isso, camarada. Até o próximo vídeo e acorde e lute.